Imagine um continente inteiro simplesmente se partindo em dois. Isso soa como o começo de um filme de catástrofe, mas é exatamente isso que está acontecendo com a África. Neste vídeo, vamos ver por que o segundo maior continente da Terra está se fragmentando e quais novos continentes poderiam surgir. Portanto, fiquem até o final. Sejam bem-vindos, pessoal! I bless the rains down in Africa. Desculpe pela apresentação musical, mas durante a preparação para este vídeo eu tive um verdadeiro orvor de Táfrica do Totó. Eu prometo que nunca mais vou cantar. Se você tiver se inscrito no canal, a inscrição é totalmente gratuita, você nunca mais perderá um vídeo e ajudará imensamente a mim e ao canal. Muito obrigado a vocês, então agora vamos para a África. Embora muitas pessoas pensem que os continentes são apenas massas de terra rígidas, você não pode deixar de assistir ao vídeo. Enquanto muitas pessoas pensam que os continentes são apenas massas de terra rígidas, a África nos mostra exatamente que não é assim. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa história incrível. Em primeiro lugar, precisamos nos dar conta de que a Terra sob nossos pés está em constante movimento. Os continentes sobre os quais nos encontramos são basicamente nada mais do que finas placas tectônicas flutuando em uma bola de rocha quente e se chocando umas com as outras. Um pouco como os garotos legais daquela época no pátio da escola. Só que ninguém se desfez naquela época. O máximo que acontecia era um iogurte estourar na mochila, mas tudo bem. Ao longo de períodos geológicos de milhões de anos, essas placas se empurram umas contra as outras, se separam ou colidem em câmera extremamente lenta. Isso cria cadeias de montanhas e amplia os oceanos. Normalmente, esses processos são imperceptíveis para nós. Os movimentos são de apenas alguns milímetros ou centímetros por ano. Mas às vezes acontece algo que nos lembra como é agitado o interior do nosso planeta. E é exatamente isso que acontece na África. Em março de 2018, uma enorme rachadura se abriu no solo no sudoeste do Quênia. Essa fissura, que surgiu após fortes chuvas, tinha vários quilômetros de extensão e chegou a engolir parte da rodovia Nairobi-Narok. Imagine estar dirigindo confortavelmente em uma rodovia e, de repente, uma enorme rachadura se abre na sua frente. Parece saído diretamente de um filme de Michael Bay, mas realmente aconteceu. Esta dramática fenda está localizada no Rift queniano, que faz parte de uma região chamada Sistema de Fendas da África Oriental, ou Grande Vale de Fendas africano, e esse sistema de fendas é realmente impressionante, estendendo-se por impressionantes 3.500 quilômetros do Mar Vermelho ao norte, até Moçambique, no sudeste do continente africano. Para comparação, isso é aproximadamente tão longo quanto a distância de Madrid a Moscou. Mas o que exatamente é esse sistema de Rift? Basicamente, trata-se de uma enorme rede de vales, que começou a se formar há 35 milhões de anos. Ela consiste em duas fileiras paralelas de fraturas na crosta terrestre. O ramo oriental atravessa a Etiópia e o Quênia, enquanto o ramo ocidental se estende entre um arco que vai de Uganda a Malawi. E o mais fascinante sobre isso é que esse sistema do Rift é um sinal de que a África está lentamente se dividindo em duas partes. Por muito tempo, os cientistas pensaram: a África está assentada em uma única placa tectônica, mas, desde a década de 1970, vem se acumulando evidências de que a placa africana está se dividindo em duas novas placas ao longo do Rift da África Oriental, as placas Núbia e Somali. Isso está acontecendo tão seguramente quanto o Monte Kilimanjaro se ergue como o Monte Olimpo, acima do Serengeti. Não consigo me livrar desse árvore hoje. Agora vocês devem estar se perguntando: quão rápido isso acontece? Bem, medições de GPS mostram que a placa nubiana e as placas da Somália e da Núbia estão se afastando a uma velocidade média de 7 milímetros por ano. A princípio não parece muito, mas ao longo de períodos geológicos isso se soma. Em alguns milhões de anos, a fenda poderá ser tão grande que a água do mar poderá penetrar e formar um novo oceano. Onde hoje há savana e deserto, poderá haver um oceano em um futuro distante. Países como Uganda e Zâmbia, que hoje não têm acesso ao mar, poderão subitamente se tornar estados costeiros e todo o chifre da África, ou seja, países como Somália, Eritreia e partes da Etiópia, poderão se separar do resto do continente e se tornar uma enorme ilha. Mas por que isso acontece, afinal? A teoria principal
principal afirma que as ondas de calor no manto terrestre influenciam a litosfera. Ou seja, a crosta terrestre e o manto superior sólido sob o Quênia e a Etiópia. Esse afinamento da litosfera levou a erupções vulcânicas maciças e quebrou a crosta continental frágil em uma série de falhas. Vistas de cima, essas falhas parecem fissuras profundas e bacias alongadas, separadas por áreas de terreno mais elevado. Um dos exemplos mais conhecidos da atividade vulcânica é o Kilimanjaro, a montanha mais alta da África. O Kilimanjaro, que muitos de vocês talvez reconheçam como um pico coberto de neve, é na verdade um vulcão que foi criado por esse processo tectônico. Mas o que tudo isso significa para as pessoas que vivem na região? Por um lado, a atividade sísmica e vulcânica ao longo da fenda leva a terremotos e erupções. É claro que isso pode ser perigoso para a população que vive nas proximidades, mas, por outro lado, a fenda oferece muitas vantagens. A atividade vulcânica criou um solo fértil e os lagos são importantes fontes de água. É interessante notar que o desenvolvimento do sistema de fendas da África Oriental também desempenhou um papel importante na evolução humana. Muitos achados fósseis importantes de espécies humanas primitivas foram feitos nessa região. Alguns cientistas chegam a levantar a hipótese de que essa paisagem em constante mudança do Rift Valley pode ter impulsionado a evolução humana ao forçar nossos ancestrais a se adaptarem constantemente a novos ambientes. Portanto, em princípio, vocês devem à tectônica sobre o leste da África o fato de estarem aqui agora, motivo suficiente para agradecer. Escrevam todos o obrigado sistema de Rift da África Oriental nos comentários. Mas voltando à dramática fenda que se abriu no Quênia. O que estava acontecendo? Após uma investigação minuciosa, os geólogos chegaram à conclusão de que provavelmente se tratava de uma fissura pré-existente que não havia sido descoberta porque estava cheia de cinzas vulcânicas de erupções antigas. Durante as fortes chuvas, a camada profunda de cinzas encharcadas desmoronou e a fissura ficou subitamente exposta. Às vezes, pode ser tão simples assim, e isso nos mostra como os processos geológicos sob nossos pés são complexos e dinâmicos. O que à primeira vista parece uma mudança repentina e dramática, muitas vezes é o resultado de processos que vêm ocorrendo há milhões de anos. Mas então uma gota literalmente quebra a espinha do camelo tectônico. O que isso significa para o futuro da África? Se a tendência continuar, um novo oceano poderá de fato se formar em um futuro distante. Isso mudaria radicalmente a geografia do continente. Imaginem que vocês podem navegar de barco do Quênia para a Etiópia, como se fazem em uma tarde de domingo. Fiquem à vontade para me contar nos comentários como vocês chamariam um oceano assim neste ponto. Oceano Africano, Oceano do Sul, Oceano Quenopiano como uma palavra composta de Quênia e Etiópia. Escrevam nos comentários, mas fiquem à vontade, pois precisamos pensar em períodos geológicos. Esse processo se estenderá por milhões de anos. Nenhum de nós provavelmente verá o fim do processo. Mesmo que vocês decidam se congelar, é improvável que o seu prestador de serviços de criogenia opere economicamente por tanto tempo, principalmente na localização da Alemanha. Vocês provavelmente ficarão insolventes antes e terão que ser forçosamente descongelados. Mas bem, estou me desviando do assunto. De qualquer forma, é fascinante saber que estamos testemunhando o início de uma mudança tão monumental, mesmo que não vejamos o fim. E também é interessante perceber que esse processo não é uniforme em todos os lugares. Em algumas áreas da fenda, as placas estão se afastando mais rapidamente do que em outras. Há também áreas em que o processo parece ter parado completamente. O ramo leste do Rift, por exemplo, é considerado um Rift falho, enquanto o ramo oeste ainda está ativo. Isso nos lembra que os processos geológicos nem sempre são simples. Às vezes uma fenda começa a se abrir, mas é interrompida novamente. Um exemplo bem conhecido disso é a fenda do meio continente na América do Norte, que começou a se abrir há 1 bilhão de anos, mas depois parou. Mas mesmo que o processo na África não leve à completa divisão do continente, as mudanças geológicas que podemos observar são super fascinantes, pois eles nos dão uma visão dessas poderosas forças que moldaram e continuam a moldar nosso planeta. E quem sabe, talvez realmente vejamos aqui o início da formação de um novo oceano. Não seria a primeira vez na história da Terra. O Mar Vermelho e o Golfo de Aden são exemplos de fendas semelhantes em estágios mais avançados de desenvolvimento. Milhões de anos atrás, eles começaram a se abrir de forma semelhante à fenda do leste da África hoje. Claro que eu manterei vocês informados sobre todos os resultados de pesquisas futuras sobre este tema. E quando a África estiver completamente desintegrada em alguns milhões de anos, eu, é claro, farei uma transmissão ao vivo para vocês. Então, assinem o canal agora. E agora estamos viajando da Terra para o espaço, para Júpiter, para ser mais preciso. Ele não é tão impressionante apenas por ser o mais gordo dos planetas. Ele também esconde muitos outros segredos fascinantes e agora a NASA descobriu algo incrível nas profundezas de Júpiter sob suas poderosas tempestades. Você pode ver a filmagem
filmagem original no vídeo acima. Clique no canto superior direito e viaje comigo até Júpiter. E se quiser apoiar o canal, você também pode assistir aos vídeos mais antigos e emocionantes. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Vou ouvir mais um pouco de Toto. Fiquem bem, amigos.